Facebook da Rádio Arquitetura em formato podcast, nos nossos perfis nas plataformas de streaming Deezer, Castbox, TuneIn e Spotify, com atualizações todas as segundas-feiras. A Sulseg Corretora de Seguros atua há mais de 45 anos no mercado securitário gaúcho, com a missão de proteger pessoas e patrimônios, sempre em parceria com as melhores seguradoras do mercado. Especialistas nos melhores produtos para a proteção do dia a dia de arquitetos e engenheiros. Visite o site em www.sulseg.com.br. Entre em contato pelo e-mail mcris@sulseg.com.br ou pelo WhatsApp 51991210536. Átrio Conceito, 24 anos no mercado de cortinas e persianas. Além da proteção e embelezamento das janelas, experiências incríveis com os mais diversos papéis de parede, trazendo conforto e elegância para sua casa com lareiras ecológicas, toldos, ombrelones e tapetes. Rua Almirante Abreu, 16, Porto Alegre. Fone 33 42 19 39 ou WhatsApp 9 81 96 96 65. Siga-nos no @Átrio Conceito. Muito bem, Rádio Arquitetura, uma nova rádio para novos tempos. Bom dia para você conectado aqui em radioarquitetura.com.br nesta manhã de quinta-feira, 2 de dezembro de 2021, agora 9 horas e 22 minutos. Uma manhã de quinta-feira, nesse instante, ensolarada aqui na Grande Porto Alegre. Temperatura bem agradável em 22 graus e 8 décimos. Está começando mais uma edição do programa Arquitetura Legal e o Mundo das Perícias. Lembrando que você pode acompanhar a nossa programação pelo site em radioarquitetura.com.br, também através do aplicativo Radiosnet e em vídeo pelo Facebook e no YouTube. Programa de hoje falando sobre planta de valores genéricos. É claro, com apoio sempre dos nossos parceiros da Sulseg e da Átrio Conceito. A apresentação do programa fica por conta da nossa querida Rafaela Ritter, arquiteta e urbanista, que hoje recebe para conversar sobre esse assunto o engenheiro civil Luiz Fernando Chulipa Meller. Para começar o programa, vou colocar ela aqui na tela para dar as boas-vindas para nossa querida Rafaela. Bom dia. Bom dia, pessoal. Está aqui em Porto Alegre, está um dia lindo, maravilhoso de fim de ano. É verdade. Aqui também, nas colônias, nos interior, tá bonito também, depois demais. Tá bonito, né? Eu gosto tanto dessa época do ano, assim, vai se encaminhando pro final do ano, dá uma... dá uma energia diferente, tu não acha? Eu acho que dá uma coisa diferente. Assim. É verdade. Mas o que é? A proximidade do Natal ou aquela sensação de dever cumprido durante o ano, Rafa? Eu acho que e de esperança do novo ano que está chegando. Eu acho que é um... Eu não sei, eu gosto de, assim, de outubro ao final do ano, assim, acho que são os meus meses preferidos, assim, não sei explicar. É primavera, né? É primavera. Minha querida, vamos colocar aqui na tela para a gente conversar com ele, que é uma referência nesse assunto e na área, né? E a gente se sente muito honrado em receber para conversar conosco nesta manhã de quinta-feira, o engenheiro civil Luiz Fernando Chulipa Meller. Bom dia, Chulipa, bem-vindo. Bom dia, Chulipa. Olá, bom dia para vocês. Estou vendo que o dia está bonito aí, todo mundo alegre. Aqui em Cachoeira também está bonito. Tá em Cachoeira hoje, Cachoeira é minha terra do coração. Porto Alegre é só meu lugar de trabalho, mas Cachoeira... Aliás, Porto Alegre não, qualquer cidade onde eu tenha que ver cadastro, avaliação, IPTU, é minha cidade. É uma honra te ter aqui hoje, Chulipa. Eu queria muito já ter te convidado e agora tive a oportunidade de te convidar. A honra é toda minha. Estou à disposição de vocês. Vamos lá, então. Chulipa, conta para nós o que é, né, a planta de valores genéricos,
como é que a gente se utiliza dela, que profissionais podem trabalhar com ela, né? Que mercado se tem com a utilização dela? Infelizmente, os currículos de engenharia e arquitetura, infelizmente, não contemplam avaliação de imóveis, por exemplo, né? O pessoal diz que a avaliação é atividade restrita de engenheiros e arquitetos. No entanto, não tem nos currículos de engenharia e arquitetura a cadeira de avaliação de imóveis. Poucas universidades, poucas faculdades têm isso. Mesma coisa cadastro. Nós formamos hoje no Brasil um arquiteto urbanista. Só que não existe nenhuma cadeira eletiva ou opcional de cadastro imobiliário. Uhum. E cadastro imobiliário é a primeira camada, é o primeiro layer de uma cidade. Ou seja, nós saímos arquitetos urbanistas sem saber o que é cadastro. Pra vocês terem uma ideia, eu fui estudar depois de velho, fazer mestrado, doutorado, exatamente em cadastro, e tive a oportunidade de fazer um sanduíche em Barcelona, na Universidade Politécnica da Catalunha, exatamente numa faculdade de arquitetura. E lá, nos currículos de arquitetura, na Espanha, é obrigatória a cadeira de cadastro. Obrigatória não, são 2 cadeiras obrigatórias que são pré-requisito para tudo. Os caras não saem arquitetos sem essas cadeiras. Então, me parece isso um hiato incrível. E nós temos aí 5.600 municípios quase, que tem aí um espaço para arquitetos, que eu acho que cadastro tem cara de arquiteto. Eu, embora seja engenheiro, eu acho que cadastro tem cara de arquiteto. E quero dizer para vocês que isso é lastimável, ou seja, não termos uma cadeira de cadastro. Né? E o que seria essa cadeira de cadastro? Só para os nossos ouvintes se inteirarem. O que seria essa cadeira? Tudo, né? A definição conceitual. Embora não tenhamos uma lei de cadastro no Brasil, nós temos uma lei de cadastro rural, não temos uma lei de cadastro urbano. Então, nós não sabemos conceitos. Se tu perguntar para um arquiteto qual é a diferença de unidade cadastral e edificação, ele vai dizer, veja bem. Lamentável. É lamentável. Tu sabe que veja bem é a resposta de quem não sabe. Veja bem, quando a pessoa diz veja bem, é porque ela não tem a resposta certa e está ganhando um tempo. Então, esse é um problema, ou seja, o cadastro, o IBGE, tem um conceito cadastral e que esse IBGE, desde sempre, ele tem esse conceito. Ou seja, antigamente ele falava em almas e fogos. E assim era o primeiro censo no Brasil. E depois, hoje, nós temos pessoas em domicílios particulares permanentes, ou seja, um domicílio composto por uma casa, por uma garagem, por um galpão, enfim. Ou seja, esse é um domicílio. E edificação, o conceito é completamente diferente. A mesma coisa é um edifício. O edifício é uma edificação só, mas são várias famílias, várias pessoas, vários fogões. Ou seja, cadastro, unidade cadastral é fogão. E quando o fogão não é fogão residencial, ele é um fogão diferente. Ele é comercial, industrial. E aí eu preciso do cadastro também, o boletim de cadastro mobiliário. Ou seja, aí eu tenho uma atividade que eu preciso controlar, né? Não só para fins tributários, mas também para fins de organização do espaço urbano, né? Então, esses conceitos básicos, por exemplo, o que tem numa rua, né? Uma rua tem um monte de coisa, né? Nós temos mais coisas, nós temos infovias, nós temos, enfim, né? Ou seja, eu preciso saber quantas bocas de lobo, eu preciso saber, provavelmente os problemas de alagamento estão associados à boca de lobo, né? Eu preciso saber quantas árvores, enfim, esse tipo de informação está no cadastro. E isso tem que ser compartilhado, isso tem que ser explicado, tratado, estudado de forma organizada, né? E é isso que eu queria te chamar a atenção. Eu lamento profundamente, e vocês que têm esse baita espaço aí da arquitetura, que entrevistam diretores de faculdades e tudo mais, está aí uma bela pergunta. Por que não tem uma cadeira de cadastro obrigatória? Por que numa faculdade de arquitetura? Como assim? Engenharia nem se fala, né? Engenharia nem se fala nesse negócio, né? Então, eu queria te dizer, aí tu perguntou, e a planta? A planta é exatamente o casamento da avaliação com o cadastro. Ou seja, eu tenho, de um lado econômico, que é a avaliação, e um lado geométrico, tá bem?
Evidentemente que tem aí ainda conceitos tributários, né? Que é a parte jurídica para formar esse tripé perfeito. Lógico que no curso de planta de valores a gente aborda exatamente essas três coisas, dando um enfoque maior para a parte econômica que a planta nos dá, né? O problema da planta, sabe qual que é que em algum momento, e isso faz tempo, foi em 1967, foi aprovado o Código Tributário Nacional. E provavelmente não tinha nenhum arquiteto, nenhum engenheiro, porque o artigo 97 diz que não é aumento de tributo a correção monetária dos valores venais, ou seja, dos valores da planta. Então, o que os prefeitos fizeram? Nunca mais fizeram planta. Porto Alegre ficou 26 anos sem planta. Nossa! Entendeu? E aí tu imagina, tu trata a cidade como se fosse uma tábua. Uma cidade não é uma tábua. Uma cidade é um colchão d'água. Colchão d'água. Que tu levanta uma ponta, baixa a outra e assim por diante. Entendeu? É isso que eu quero chamar a atenção dos nossos colegas que estão nos escutando agora, que esse artigo 97, que eu chamo ele de artigo Pôncio Pilatos, de tão sacana que ele é, porque ele trata a cidade como uma tábua. Então, o lugar que valorizou muito aumenta 10%, e o lugar que desvalorizou muito aumenta 10%. Ou seja, o artigo 97 trata igualmente os desiguais. O nome disso, segundo Aristóteles, é desigualdade. Igualdade, segundo Aristóteles, é tratar desigualmente os desiguais. E ele botou ainda mais uma vírgula para nos incluir, na medida que se desigualam, ou seja, tem que ter proporcionalidade, tem que ter estudo. É isso é planta de valores. E eu quero dizer mais uma coisa ainda para quem é arquiteto, engenheiro, mas também é prefeito ou é vereador. Planta de valores não aumenta tributo. Planta de valores aumenta justiça. Quem decide o aumento de tributo é o político. A planta de valores diz do rateio de um grande condomínio chamado cidade. Isso é planta de valores. Planta de valores é a planilha de rateio de um grande condomínio chamado cidade de Porto Alegre, de Cachoeira ou de, sei lá, qualquer cidade. Tá bem? E vamos falar assim, agora assim, abrindo um Eu parênteses. não estou te ouvindo. Não estou tendo ouvindo? Retorno aqui, não sei por quê. Tu está me ouvindo bem? Não, eu estou te ouvindo. Tu me ouve, Chulipa? Eu estou ouvindo. Eu não estou ouvindo vocês. Que barbaridade. Tá. Eu vou pedir o seguinte, Rafa, tu que tem o WhatsApp dele... Não sei como é que se corrige esse problema. Eu estou vendo que o meu microfone está aberto aqui, eu não mexi em nada e não estou te ouvindo bem. Manda um WhatsApp para ele, pedindo para ele sair e entrar novamente, tá? Tá. Tu também não, Alexandre, eu tô... Peraí. Vê aí que o problema eu não sei resolver, eu só sei fazer planta de valores. Peraí. Nós estamos te ouvindo, tá? Mas calma aí que a Rafa vai mandar aí para ti um WhatsApp, nosso convidado desta quinta-feira, o engenheiro civil Luiz Fernando Chulipa Meller. Rafinha falou para ele voltar pelo mesmo link? Rafa? Oi, mandei para ele, mas ele não está vendo o WhatsApp. Estamos com problema técnico. Eu vou tirar ele da tela, porque daí ele vai ser obrigado a olhar o WhatsApp. Pronto. Tá. Tu falou para ele voltar pelo mesmo link? Tá. Bom, vou pedir então também aos nossos ouvintes e quem nos acompanha no Face que aguarde, né? Daqui a pouquinho o nosso convidado entra novamente, deve ter tido e é um assunto interessantíssimo, né? Porque agora eu quero abordar com ele a questão, já vamos pegar aqui, eu tenho que tirar meu gato, ó, tô com meu gato aqui. Era essa a tua briga durante o programa, Rafael? Tá aqui, ó, esse aqui é o criminoso, ó, tá? Ele fica só em volta. Como é que é o nome dele? Ele tá só em volta aqui, eu vou ter que prender. Se eu pensei, eu prendo, ele fica miando. Como é que é o nome dele? Eu ia justamente falar com ele a questão do IPTU em Porto Alegre, né? Que deu o Marquesan deu a estradulada no IPTU e teve um monte de gente que abriu a boca. Então, eu queria fazer esse link, né? Para ver o que ele acha em relação a isso. Tomara que ele consiga voltar. Vai voltar, sim. Deve ter tido algum probleminha ali de configuração apenas. Eu acho, eu vou... Me muta aí. Tá ligado? Eu vou dar uma ligada para ele. Isso. Rafaela no mudo, finalmente, depois de muito tempo, consegui calar a Rafaela.
Você que nos acompanha aqui na Rádio Arquitetura, um bom dia, uma ótima quinta-feira. Se você está acompanhando o programa Arquitetura Legal e o Mundo das Perícias, aqui nos acompanha também no Face e no YouTube, bom dia também. Lembrando que a nossa programação fica disponível assim que termina, né, o programa no Face e no YouTube, e também com atualizações todas as segundas-feiras nas plataformas de streaming Deezer, Castbox, Spotify e TuneIn. Aí você pode ver a nossa programação em casa, na academia, no trânsito, no trabalho, jogado no sofá, não importa, né? Aí você escolhe quando quer consumir o conteúdo da Rádio Arquitetura. Agora, 9h36, nosso convidado desta quinta-feira é o engenheiro civil Luiz Fernando Chulipa Meller, falando com a Rafa aqui sobre planta de valores genéricos. Vou colocar a Rafa de novo aqui, que eu acho que ela terminou a ligação dela, pelo jeito não conseguiu contato. Não conseguiu contato, Rafa? Não consegui contato. Liguei, chamou e caiu. Ai, meu Deus. Volta, Chulipa. Eu mandei um e-mail também para ele. E eu te perguntar o seguinte, então, pelo que eu entendi, a falta desse, como é que eu poderia chamar, Rafa, dessa distinção entre os moradores de uma cidade faz com que impostos sejam todos eles calculados de uma maneira muito genérica, sem observar as desigualdades, inclusive. Não vê as peculiaridades de cada local, né? Uhum. Porto Alegre era uma, tipo assim, eu que trabalho bastante com a avaliação, né? Peguei muito processo que as pessoas questionavam o valor de TBI, que é o de transmissão, em relação ao valor de IPTU, né? Porque se tu for olhar na tua guia de IPTU, pelo menos aqui em Porto Alegre assim, ainda é assim, apesar de terem já reajustado os IPTUs, em alguns casos, o valor venal do imóvel ainda é bem abaixo do que de fato é o valor venal. Então, as pessoas entravam com a guia de IPTU questionando, né, o valor que estava sendo cobrado de ITBI, quer dizer, o IPTU é um valor e o ITBI é outro. Então, tem muita discussão, já teve muita discussão em relação a isso, né, a discrepância dos valores de uma guia para outra, justamente porque o IPTU aqui de Porto Alegre estava muito tempo defasado. Muito tempo, né? Podem querer me matar, mas é realidade isso, né? Pois é, eu ia te perguntar, porque isso é um assunto que sempre gera bastante polêmica e muita controvérsia, né? Porque cada administração que entra e deseja aumentar aí o IPTU, há uma gritaria geral, né? É uma gritaria geral, né? Só que continua, né? Eu há um tempo atrás, eu até conversei com uma avaliadora aposentada até do município, dizendo que ainda, né, não estava no momento assim aqui. O que estava acontecendo? Eles estavam aumentando gradativamente o IPTU para tentar, vamos dizer assim, quem estava pagando muito pouco subir, começar a pagar mais, né, e para tentar equilibrar. Mas que no momento que não se leva adiante essa questão do IPTU, do aumento do IPTU progressivo, tu vai continuar mantendo a desigualdade. Né? Eu não sei como é que está agora. Eu sei que o Melo disse que não ia aumentar o IPTU, não ia aumentar essa progressividade, porque o que eles iam fazer? Em alguns casos, eles iam aumentar ano a ano até equilibrar todo mundo. E agora eu não sei, pelo que eu entendi, ele não vai mais seguir com a progressividade. Voltou o nosso convidado, deixa eu colocar aqui, vamos ver se ele nos ouve, tá? Alô, Chulipa, nos ouve? Agora estou ouvindo vocês de novo. Tu não tem noção o quanto a gente estava falando mal de ti enquanto tu falava, nos aproveitando que tu não nos ouvia aqui. Tu achou que a gente estava concordando, a gente só, não, mas não pode. Chulipa, deixa eu fazer o link, eu estava já falando aqui, enquanto tu estava tentando voltar, a questão do IPTU em Porto Alegre, né? Da progressividade do IPTU em Porto Alegre. O que tu achou dessa manobra que fizeram no IPTU aqui? Qual é a tua opinião sobre isso? Na verdade, eu vou te falar o seguinte, ó, eu vejo que o grande erro foi ficar tantos anos sem revisar a planta de valores, né? E isso aí fez com que muitas pessoas, as que tiveram os grandes aumentos, não são injustiçadas. Elas foram beneficiadas durante muitos anos. Essa é a diferença.
Eu acho que essa leitura é uma leitura muito importante que ser feita. Agora, eu quero repetir exatamente isso, ou seja, o quanto que vai aumentar de IPTU é uma decisão política, né? O que nós não podemos fazer é que um apartamento de um dormitório pague igual ao de 3 dormitórios, e para a gente entender de uma cidade. Então, quanto que é um e quanto que é o outro, isso é uma decisão política. Agora, qual é a diferença entre os dois é uma decisão técnica. Uhum. É isso que é planta de valores, né? O montante de IPTU que foi aumentado, que deveria ter sido discutido, né? Não o rateio do IPTU. O rateio do IPTU devia ser discutido no ponto de vista técnico. É o que eu digo sempre para os prefeitos. Prefeito, qualquer alteração tributária, qualquer alteração cadastral, tem ônus e tem bônus, né? O ônus é que tu mexe no bolso, que é a parte mais sensível de qualquer humano, né? É o bolso dele, é a parte mais sensível. Agora, o bônus é que todos nós temos um Robin Hoodzinho aqui no coração, né? Todos nós temos um pouquinho disso. A gente fica indignado quando esses caras ganham essas granas todas aí, essas roubalheiras todas políticas, a gente fica indignado. Porque nós temos um justiceirozinho aqui perto de nós, né? Não é questão de ideologia, não é questão de nada. É questão de justiça. A justiça não é ideológica, a justiça é a justiça. Ela permeia por qualquer pessoa que tenha um mínimo de justiça. Então, o tributo imobiliário, ele é baseado no valor do imóvel. Ora, se um imóvel vale mais que um imóvel que vale 100 mil, né? Então, me parece que os prefeitos, infelizmente, em nome desse artigo 97, fazem uma de bons pratos, ou seja, vão deixando assim, eu vou botar a inflação, e deixa assim, e a inflação, e a inflação, e a inflação. E aí vira 26 anos. O que acaba sendo, né, Chulipa, isso que tu falou que é uma decisão política, mas a distribuição disso daí é baseada em critérios técnicos, mas as duas, tanto a distribuição quanto o aumento ou o reajuste desses impostos não deveriam se basear estritamente em critérios técnicos e não políticos. E parafraseando aí um ex-presidente nosso, que deve lembrar, que uma vez disse, duela a quem duela. Isso. É bem isso, né? É bem isso. Eu quero dizer para vocês o seguinte, eu acho que a minha opinião, depois desses anos todos trabalhando em IPTU, em cadastro, é isso. Nós precisamos fazer cadastro. Olha aqui, ninguém gerencia aquilo que não mede. Não é possível gerenciar. E ainda mais fazer justiça tributária, isso não medir. E a medida não é só medida quantitativa, é a medida qualitativa, né? Ou seja, o Código Civil brasileiro já mudou há muito tempo. Hoje nós temos construções do tipo container, por exemplo. Nós temos edifícios de container. Nós temos silos metálicos. Ou seja, tem prefeitura que não tem nada disso, né? Então, o que acontece é o seguinte, eu sou professor na Escola de Gestão Pública da FAMURS. Nós temos uma coisa muito legal no Rio Grande do Sul, que é a Escola de Gestão Pública, ou seja, é uma escola que dá treinamento para as prefeituras, né? E sabe o que eu vejo? Eu vejo pouquíssimos profissionais vindo nesses cursos, né? Ou seja, é um curso relativamente barato, né? São 2 dias aqui em Porto Alegre, e que tu pode aproveitar isso para muita coisa. Então, depois dessa minha estada em Barcelona, desse tempo que eu vivi em Barcelona, eu trouxe o curso de cadastro para a Escola de Gestão Pública, que é um curso que a gente aborda conceitos cadastrais que vão ser utilizados nas prefeituras, né? Esse curso um pouquinho melhorado, ele é feito para algumas prefeituras maiores, por exemplo, Aracaju, Teresina, Cuiabá, Manaus, enfim, todas essas cidades aí que vão se preparar para um cadastro, deve fazer esse curso antes, porque é um conceito fundamental. Cadastrar não é aumentar a base, aumentar a qualidade da informação. Fazer um recadastramento não pode se basear apenas em aumentar tributo. Você tem que aumentar a qualidade da informação para aumentar a justiça tributária. E esse é o discurso que eu faço sempre, em qualquer lugar, para qualquer prefeito, né? Ou seja, se ele quiser aumentar a arrecadação, ele não precisa de mim, ele aumenta a alíquota e está pronto. Só que eu quero ver ele ter peito para fazer isso, no momento como é hoje, né?
que as pessoas estão aí cheias de tributos. Então, essa nossa atividade de engenheiro arquiteto, e aí, aproveitando aí, vocês têm esse espaço que falam para engenheiros arquitetos, é um tremendo do espaço que nós não estamos ocupando, né? Ou seja, existe um mercado de trabalho nessa área cadastral. Eu me lembro que eu fui palestrante no encontro de engenharia civil aí que teve no Rio Grande do Sul. Eu fui convidado e eu perguntei para a plateia quantos tiveram como primeiro emprego uma prefeitura. Ou seja, só tinham engenheiros civis lá. Grande parte da plateia respondeu que o primeiro emprego foi na prefeitura. Inclusive eu, que era o palestrante, também meu primeiro emprego foi na prefeitura. Ou seja, e os currículos de engenharia e arquitetura nem sequer cogitam preparar o profissional para ir para uma prefeitura, para ir para a parte cadastral, por exemplo, né? Para a parte de gestão territorial, por exemplo, que é no município que tu faz a gestão territorial. Né? Ou seja, esse enfoque na nossa formação me parece que deveria ser estudado. E vocês que têm essa oportunidade aí de entrevistar professores, diretores, organizadores de currículos de engenharia e arquitetura, por favor, façam essa pergunta por mim, porque por que não estudar avaliação? Por que não? Para vocês terem uma ideia, para te entrar com um projeto em Barcelona, tu tem que entrar com um projeto de viabilidade arquitetônica, e a viabilidade econômica. Ou seja, não basta tu desenhar bonitinho lá, fazer uma maquete maravilhosa, não basta. Tu precisa viabilizar economicamente aquela construção. E eu acho que é essa questão nossa que nós precisamos verificar um pouco mais, ou seja, estudar um pouco mais a parte econômica, né? A econometria. A econometria tem que fazer parte dos nossos currículos de engenharia e arquitetura, obrigatoriamente, porque nós somos profissionais que interferimos no espaço territorial, não só com projetos, né? Os nossos projetos de engenheiros arquitetos, e especialmente os urbanistas, influenciam a vida das pessoas economicamente. Então, é preciso que tu estude isso, os impactos econômicos dessas alterações que nós estamos fazendo físicas na cidade. E, evidentemente, eu preciso conhecer a parte da sustentabilidade que tem a ver com a parte tributária, né? E esse é o meu trabalho. O meu trabalho é exatamente em cadastro, em planta, em avaliação. Ou seja, eu sou um engenheiro que hoje não sei calcular uma viga simplesmente apoiada mais, né? É porque faz 40 anos que eu só faço cadastro, planta, avaliação, né? É isso. Eu costumo dizer na Bíblia, né? Eu não sou um experto em Bíblia, por favor, mas tem um exemplo de Mateus. Mateus era um tributador que lá pelas tantas se converte e vira apóstolo, né? Eu sou exatamente Mateus da -1, ou o inverso de Mateus, como queiram, né? Porque eu era um engenheiro que fazia umas casinhas até bem bonitinhas e daqui a pouco eu me converto e viro tributador, né? E pior de tudo, esse é o meu apostolado de vida, a tributação, porque tem a ver com a nossa atividade, com o nosso conhecimento técnico, né? Ou seja, tributar não é um ato, vamos dizer assim, para amadores, não. Cadastro de avaliação não é para amadores, é para quem é profissional. Vai, Rafinha. Eu ia perguntar, Chulipa, assim, porque as pessoas... Né, de novo me tiraram a voz, tiraram o meu ouvido. Eu já sou meio surdinho, e vocês estão me deixando sem nenhum som aqui para mim. Não, mas... Mas que estranho. Não está escutando de novo? Não? Não estou te ouvindo nada de novo. Ai, Jesus Cristo. E eu juro que eu não mexi em nada. Eu estou aqui com as mãos amarradas. Aqui, ó. Eu estou com as mãos amarradas. Então, peraí. Eu vou aproveitar que eu quero contar para vocês um caso agora específico. Eu fui trabalhar num laudo de avaliação como assistente técnico, uma perícia. E, para minha surpresa, a perita era uma corretora de imóveis. E aí, me coloquei à disposição dela e tudo mais. Eu digo, eu acho que só tem que respeitar a norma, sabe? Aquela velha história. Eu não acho que tenha que dizer que é exclusividade disso ou daquilo, mas, pelo menos, nós temos uma norma brasileira de avaliações e o Código de Defesa do Consumidor diz que não pode fazer nenhum trabalho fora de norma. Muito bem. Agora peguei o laudo da perita, corretora de imóveis, e o laudo dela, ela faz a avaliação de um locativo de mais de 20 mil,
com a média aritmética de 3 dados. Então, eu quero dizer para vocês que nós, engenheiros arquitetos, realmente estamos perdendo espaço no mercado. Ou seja, quando um corretor decide, numa perícia judicial, num valor de um locativo, com mais de 24 mil, para ser exato, com a média aritmética de 3 dados, a gente fica perplexo, né? Quer dizer, é lamentável. E sem fazer nenhuma homogeneização, sem nada, ou seja, simplesmente ela pega a média, né? Eu costumo dizer que a média nem sempre, a média muitas vezes é burra, né? Aquela figura do cara com os pés nos forninhos e a cabeça no congelador está com 36 graus, mas morreu, né? Está morto. Então, e não é sinal de saúde. Então, é isso que eu quero chamar a atenção de vocês para ver quanto que nós precisamos fazer isso. Ou seja, usar a nossa expertise de engenheiros arquitetos na parte econômica, na parte estatística, na parte tributária, enfim. Eu estou sem nenhum de vocês. Outra vez. Muito bem, olha só, vamos fazer o seguinte. Eu vou Mas, de qualquer maneira, eu vou me despedir de vocês aqui agora, que eu tenho um compromisso, mas eu quero agradecer a oportunidade e ficar à disposição de vocês para falar desses assuntos quando quiserem, tá bem? Um beijo para todos aí, os que estiveram nos escutando, tá bem? E a gente se vê em qualquer lugar aí, nos meus cursos, na Escola de Gestão Pública e assim por diante, tá bem? Abraço. Beijo. Muito bem, Rafinha, nosso convite. Deixa eu só fazer um parênteses aqui, ó, que eu ia perguntar para ele e tal, assim, ó, pessoal, ele tem um curso, tá, que ele vai dar pelo IBAP, de planta de valores genéricos, né, quem se interessar pode entrar em contato com o IBAP, ele vive dando cursos, né, então, assim, eu acredito que seja um mercado, não é só para quem trabalha em prefeitura, né, eu acho que é um mercado que a gente pode oferecer para as prefeituras, né? Então, de cadastro. Então, assim, e quem não conhece o Chulipa, quer dizer, quem é da área conhece o Chulipa com certeza. Ele é um baita profissional, tá? Assim, ele é referência em planta genérica, né? Ele é consultado em vários lugares do país, né? Então, o curso dele, com certeza, é muito bom. Quem se interessar pode entrar em contato com o IBAP. Muito bem, eu até vou te sugerir que tu reagende uma nova data com ele, Rafinha. Sim, eu acho, porque é muito legal, muito conteúdo, né? Muito Pena conteúdo. Mesmo. Eu acho que a conexão dele estava ruim, por isso que ele não nos deu umas travadas ali durante a nossa transmissão, mas era com ele. Mas assim, ele não comprometeu o conteúdo, ele continuou normalmente. Mas te sugiro, então, que tu marque com ele uma nova oportunidade, porque essa pauta, eu vou te dizer assim, é uma daquelas que, para mim, como leigo, né, tu lê a pauta e pensa, meu Deus do céu, o que será que é isso? Daí, quando a pessoa... Que bicho é esse? Que bicho é esse, cara? O que eu vou ter que ouvir? E daí, quando tu começa a ouvir, tu começa a fazer muito sentido, porque mexe, inclusive, com a tua vida como cidadão, né? E são assuntos que não chega ao conhecimento da grande massa. A grande massa não sabe disso, né? Então, muitas vezes passa batido por nós, não damos o devido valor, não entendemos principalmente os mecanismos atuantes da gestão pública, e quando chega um assunto assim para nós, tu começa a perceber que também faz parte dessa grande máquina. E tu imagina, Alexandre, eu fico imaginando as pessoas que não são da área, porque a gente que é arquiteto, urbanista, passa a faculdade sem saber. Eu fui saber o que era planta genérica de valores quando eu fui fazer meu pós, que ele foi meu professor. Então, eu nunca tinha isso. Foi, sei lá, mais de 15 anos de formada, fui fazer um pós, e aí, o que é isso? Sabe? Então, assim, né, que eu fui conhecer mais a fundo. Então, tu imagina, né? Se a gente que é profissional não conhece, imagina o resto da população. E ele deu uma dica aqui, que eu acho que a gente pode ir atrás, de entrevistar mesmo diretores de faculdade de arquitetura, para questionar o currículo de algumas, né? Claro, porque assim, eles
Se tu for olhar a URGS, a Ritter, a Unicinos, todas elas têm mais ou menos o mesmo currículo, não é muito diferente um currículo do outro, né? Currículo base. Mas é um questionamento interessante da gente fazer. Por que não tem avaliação de imóveis no currículo se a gente tem habilitação para isso? Por que não tem cadastro de imóveis se a gente tem habilitação para fazer isso? Então, acho que a gente tem que começar, tá no nosso papel a gente cutucar também e abrir os olhos, né? Para quem está ensinando os novos profissionais a incluir isso no currículo acadêmico, né? Com certeza. Até, inclusive, já vou fazer 2 observações muito pertinentes e importantes. A primeira, 2022, a rádio começa a tomar essa postura, tá? Ser mais incisiva nesses assuntos, mais investigativa nesses assuntos. Então, é bastante pertinente que a gente traga esse assunto também, porque a questão das universidades, ela tem uma série de pautas que estão ali, são relativas à universidade. A questão do EAD, a questão da morosidade das universidades em adaptar a sua grade, os seus currículos ao que está acontecendo de fato no mercado. Né? A falta de representatividade de muitas etnias também dentro da universidade é outro fator que a gente vê que aqui, especialmente no Rio Grande do Sul, o índice de negros é baixíssimo. Dentro das universidades. E por quê? Então, tem uma série de questionamentos e esse questionamento pode entrar junto. E a segunda questão, eu já vou aproveitar isso, então, esse momento, Rafa, para abrir para a nossa audiência, mande ali para a Rádio Arquitetura, pode ser pelo WhatsApp, pelo 51982119741, ou então através do direct do Instagram, na Rádio Arquitetura, entra lá, se você ainda não nos segue, segue lá, e manda pelo Instagram ou pelo WhatsApp, que pauta relacionada a universidades você gostaria que fosse abordado aqui na rádio? Ou que pergunta, se você tivesse a oportunidade de fazer a um gestor de universidade, que você gostaria que a rádio fizesse? Então, a gente faz um programa especial com todas essas questões para serem levantadas, porque, obviamente, a gente não vai poder ter uma pergunta única, mas aí a gente já tem uma série aqui e queremos contar com a nossa audiência também, Rafinha. Importantíssimo, muito bom, é importante mesmo. Porque eu vejo assim, a faculdade, o que a gente projeta? Começa projetando casa, escola, teatro, museu, né? E aí tu sai da faculdade para desenhar o móvel da tia, né? E aí tu tem que ir atrás de marceneiro, tu tem que detalhar o móvel. Eu, por exemplo, agora eu sei que tem, mas na minha época não tinha uma cadeira de arquitetura de interiores. Olha Entendeu? Só, viu, Rafinha, aqui eu tenho uma pergunta aqui, até acho que é um colega aqui de profissão que deve trabalhar com rádio. Não se identificou, o prefixo é 43, então não é do Rio Grande do Sul, tá dando bom dia, e perguntando o nome da escola do governo que ele leciona. Na verdade, acho que não é a escola do governo, o IAB não é do governo, né? Não, o IBAP é o Instituto Brasileiro de Avaliações de Perícia, o IBAP do Rio Grande do Sul, está promovendo um curso de cadastro, né, de plano de só um pouquinho. Só vou respondendo aqui o nosso ouvinte. Então, o curso que ele dá é através do IBAP. Ele falou da FAMURS também, né, que ele dá aula na FAMURS. Na FAMURS, sim, que FAMURS é a Federação dos Municípios do Rio Grande do Sul. A Federação ou a Associação dos Municípios do Rio Grande do Sul, FAMURS. E pelo IBAP também, né? E pelo IBAP também. Então, o nosso ouvinte aí, se ele quiser, pode entrar em contato direto com o IBAP. Do Rio Grande do Sul, o IBAP do RS, tá? IBAP RS, e pedir ali, lá no IBAP RS, qual o curso que quem leciona é o Luiz Fernando Chulipa Miller. O Chulipa, né? Todo mundo conhece como Chulipa. Muito bem, Rafinha. Agora são 10 horas em ponto. Hoje o programa foi um pouquinho mais longo, porque tivemos aí alguns contratempos com o nosso convidado, mas foi muito bacana e temos um encontro na próxima quinta, estaremos aqui, se Deus quiser. Não, senhorita, no próximo sábado. Nós temos. Agora os cachorrinhos, só para os nossos ouvintes se inteirarem, ia ser sábado passado, mas a minha cachorra resolveu dar cria no dia. Então, agora a gente tem 6 filhotinhos, 6 bebês aqui em casa, muito fofos. Agora está liberado. Esperando vocês
no sábado aqui em casa. Festa da Rádio Arquitetura. Então tá, querida, um grande abraço, uma Beijo. ótima quinta-feira para ti. Tchau, tchau. Vamos em breve. Rafaela Ritter, arquiteta e urbanista, comandando mais um Arquitetura Legal e o Mundo das Perícias. Hoje conversando com o engenheiro civil Luiz Fernando Chulipa Miller, falando sobre planta de valores genéricos. Lembrando que esse programa, assim que terminar, agora que eu encerrar a transmissão ao vivo, já fica disponível no Facebook e também no YouTube, e o áudio do programa nas plataformas de streaming Deezer, Castbox, Spotify e TuneIn, com atualização na próxima segunda-feira. Aí você vai poder ouvir e consumir não só essa entrevista, mas mais de 700 horas de entrevistas na Rádio Arquitetura, lá nas nossas plataformas de streaming. 10 horas em ponto, eu vou encerrando aqui essa transmissão, mas a programação segue na Rádio Arquitetura até às 11h30. Lembrando que daqui a pouquinho você acompanha às 10h40 o programa De Carona na História, com a apresentação da arquiteta urbanista Verônica de Benedetti, hoje falando sobre um interessante app que está sendo utilizado para turismo, e a relação com o Centro Histórico de Porto Alegre, né? Centro Histórico de Porto Alegre e o app para turismo autônomo. A Verônica de Benedetti entrevista o idealizador deste app, o Rodrigo Scheibe de Souza Leão, da MKT Soluções. A gente faz um breve intervalo aqui na Rádio Arquitetura. Na sequência, estamos de volta com mais música e informação para você nesta manhã de quinta-feira.